se eu pegasse esse tablô aqui, isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar, só sobra esse. Mas esse aqui nós já sabemos quem é. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui tem dimensão 3. Então isso aqui já é o triplete. Então essa aqui é a jogada para o SO2. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente viu para o SO3 a mesma coisa. Esse cara agora, só a diferença é que para o SO3, né, se eu pegar dois objetos assim, eu tenho um objeto antissimétrico, se eu pegar essa, sempre que eu colocar o tablô na vertical, ele está representando antissimetria. Mas no caso do SO3, nós vimos que a antissimetria não leva a um escalar. A antissimetria leva a um vetor na representação complexo conjugada. Então, se eu pegar, por exemplo, esse tablô aqui, fizer 3, 3, 3, vamos fazer o mesmo, eu vou depois condensar tudo isso. Então, eu estou só mostrando a vocês como é que a gente vai compondo essas convenções. Então, se eu pegar triplete vezes triplete vezes triplete, isso aqui tem que dar 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tem o I, VJ, WK. O I varia de 1 a 3, o J varia de 1 a 3, o W varia, o K varia de 1 a 3, tem 27 componentes. Mas nós já sabemos, esses dois aqui se agrupam segundo essa componente aqui, mais essa componente aqui. É o 3 estar. Então, isso aqui é 6, isso aqui é o 3 estar. Então, 6 vezes 3, isso aqui é 3. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9. Perfeito. 18 mais 9, 27. Então, tem 27 componentes desse lado, tem os 27 componentes desse lado. Agora a pergunta é, esses 18 mais 9 são realmente 18 mais 9 ou não? Por exemplo, o que eu fiz aqui? Aqui, 3, 3, 3. Aqui eu estou pegando esse cara aqui que é 3 estar. E estou compondo com 3. Quando eu componho 3 estar com 3, ó, eu estou fazendo... Nós fizemos isso aqui no caso do SO2. No caso do SO2, eu não precisaria me preocupar. Por quê? Porque esse cara aqui seria um singlete. Então isso aqui seria, na verdade, só isso. Era um escalar vezes um vetor. Um vetor. Então deixa eu botar isso aqui. No caso do SO3, eu posso fazer isso aqui. Eu posso pegar esse tablô e colocar aqui. Ou posso pegar esse tablô e colocar esse cara aqui ou esse cara aqui. Esse cara aqui é uma combinação totalmente antissimétrica. Tudo que é na diagonal assim, a gente convencionou. Tudo que eu botar um índice embaixo do outro, eu estou pegando a combinação antissimétrica. Mas em 3 dimensões, um objeto completamente antissimétrico, 3 por 3, se eu pegar um tensor TJK, que é completamente antissimétrico, ele só vai ter, quer dizer, ele não pode ter nenhum índice repetido, porque se ele é completamente antissimétrico, se eu trocar qualquer dois índices, né, se eu pegar, por exemplo, T1, 2, 1, eu troco esse 2 com esse 1, então isso aqui é menos T1, 2. Mas agora, se ele é completamente antissimétrico, eu posso trocar esses dois 1s, e aí ele ganha um sinal mais. Então isso aqui é T1, 1, 2. Então menos T1, 2 é igual a mais T1, 2, então isso é 0. Então um tensor completamente antissimétrico, ele é obrigado a ter sempre os 3 índices diferentes. Então isso aqui só pode, a única configuração que sobrevive é T1, 2, 3 ou as suas permutações, T2, 3, 1, T3, 1, 2, porque um é menos o outro, mas só convive, na verdade, uma única configuração. Então no caso do SO3, esse cara aqui é o lev-div, que é o FJK vezes um escalar, vezes um alfa. Então no caso do SO3, eu tenho essa questão. Quando eu multiplico esse 3 estar aqui por esse 3, eu posso colocar esse tabuzinho aqui. Eu posso agregar esse tabuzinho aqui, ou posso agregar esse tabuzinho aqui. Quando eu agregar aqui, ele dá um singlete. 3 vezes 3 dá 9. O singlete é 1. Por que é esse 1? Todo mundo deve estar lembrado. Eu estou pegando uma coisa na representação estar. E estou multiplicando por uma coisa na representação 3 estar vezes 3, ó, isso aqui é um singlete de SO3. Então, esse cara vezes esse cara, ele tem um singlete dentro dele. Então esse 9, na verdade, não pode ser 9. Ele tem um singlete, ele vai ser 8 mais 1. Então tem um singlete e tem um octete. E agora, esse 18 aqui, é esse objeto que eu posso formar. Ele estava assim. Eu posso colocar esse tablô aqui, ou eu posso colocar esse tablô. Eu peguei esse cara aqui, agreguei aqui, ou agreguei aqui embaixo. Esse cara aqui, nós já vimos, isso aqui é o 8. Se isso tudo aqui
é 18, porque eu tinha aqui 6 vezes 3, me dá isso mais isso. Mas nós acabamos de ver que esse cara aqui é 8. Então esse cara aqui é 10. Então eu tenho 10. Vou agora somalizar mais 8, mais 8. Então, na verdade, os 27, quando eu pego 3 quartos, quarto 1 vezes quarto 2 vezes quarto 3, na representação fundamental de SO3, eu posso ganhar um decuplete, posso ganhar um octete, posso ganhar um outro octete e posso ganhar um simplete. Então, ó, decuplete. A gente sabe que existe um decuplete de hadrons. Então, no SO3, a gente pode formar, realmente, existem 10 hadrons, 3 bários que se agrupam, que são o produto de 3 quartos. Então, com 3 quartos, eu posso formar 10 bários, posso formar outros 8 bários, posso formar outro 8 bários e posso formar um objeto que é um simplete. Então, tem 10 mais 8, 18, 26, 27. Então, mais ou menos é isso que a gente... Então, a gente está entendendo o seguinte: eu posso arranjar 10 matrizes, 8 matrizes 10 por 10, posso arranjar 8 matrizes 10 por 10, 8 matrizes 8 por 8, que satisfazem a álgebra de SO3. O Yann Tableau, ele vai dando para nós a dimensionalidade das representações. Então, no caso do SO2, nós vimos que a partir de 2 com 2, nós geramos objetos de dimensão 3, então, matrizes 3 por 3 e simplesmente escalares. Depois, quando eu peguei 2 com 2 com 2, nós vimos que nós geramos matrizes 4 por 4, né? Matrizes 4 por 4, matrizes 2 por 2 e matrizes 2 por 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui eu estou multiplicando. E aqui eu estou somando soma direta. São as representações irredutíveis. Então, 4, 2, 6 e 2, 8. Então, SO2, por exemplo, eu posso encontrar matrizes de Pauli sob a forma 4 por 4, matrizes de Pauli sob a forma 3 por 3, que nós já conhecemos também, e matrizes de Pauli sob a forma 2 por 2. E assim eu vou compondo todas as representações do grupo. No caso do SO3, as matrizes de Gell-Mann são 3 por 3. Então eu posso formar matrizes 3 por 3, tá legal? Depois, quando eu multipliquei 3 por 3, eu ganhei matrizes 6 por 6. Mas aí eu descobri que havia um outro grupo de matrizes 3 por 3, que não era equivalente à primeira, que lhe davam também uma representação de SO3. Então eu tinha duas formas distintas, independentes, de representar a álgebra de SO3, através das matrizes de Gell-Mann e depois aqui através das matrizes menos lambda A transposto sobre essas matrizes. Depois nós vimos, quando a gente multiplicou 6 por 3, nós obtivemos 10 e 8. E quando eu multipliquei 3 por 3 estar, eu obtive 8 e 1. Então a gente está vendo, ó, estão aparecendo matrizes 3 por 3, matrizes 3 por 3 transpostas independentes, matrizes 6 por 6, matrizes 8 por 8, matrizes 10 por 10. Eu não tenho, por exemplo, matrizes 7 por 7, nem matrizes 4 por 4. O grupo SO3, por exemplo, eu nunca vou encontrar 8 matrizes 4 por 4 que tenham a mesma álgebra que as matrizes de Gell-Mann. Então, essa diagramática, eu estou fechando a aula, vou somalizar, dos Yann Tableaux, a gente generaliza para o SON. Claro, a gente tem uma sistemática que te permite generalizar. Estou só mostrando para vocês, por construção, como é que a gente vai chegando lá. Então, a gente vai generalizar agora, né, essas primeiras etapas para o caso do SON. Então, o primeiro ponto que nós vimos é representar o multiplate n-dimensional, ou seja, a representação. Então, agora eu estou botando para o SON. Tá? Para o SON, então, nós temos essa representação aqui, é a representação n-dimensional. Muito bem. Aí a gente pode perguntar, e como é que eu posso pegar agora a representação n-star? Que no caso do SO2 é equivalente ao próprio 2. No caso do SO3 é equivalente a um 3-star, é uma outra representação 3-star. Essa representação 3-star é equivalente ao 6. No caso do SO3, nós vimos que isso aqui é exatamente isso. Vou botar uma matriz assimétrica aqui. Então, no caso do SON, a ideia vai ser a mesma. Se nós pegarmos, no caso do SON, o índice vai de 1 até n. Se nós pegarmos um tensor com n índices, e 1 e 2,
Então, eu estou pegando um tensor de rank N de SUN. Então, eu tenho um tensor que tem N índices. Se ele for completamente antissimétrico, nunca vou poder ter índice igual. Essa configuração, por exemplo, T, vou dizer que N seja no caso do SU4. Então, se eu pegar T1, 2, 3, 1, isso aqui é identicamente zero. Por quê? Eu posso trazer esse 1 para cá e T1 é menos T1, não dá certo. Então, todos os índices têm que ser diferentes. Então, se eu pegar um tensor de rank 4, no caso do SU4, esse tensor, qualquer combinação não nula vai ter que ser uma permutação. Eu posso pegar, por exemplo, 3, 4, 1, 2. Quanto vale essa combinação? Eu posso trazer o 4 para cá. Então, passa por aqui, troca o sinal. Passa por aqui, troca o sinal, chegou aqui. Depois, esse cara que passa por aqui tem um sinal menos, passa para cá, vira mais, passa para cá, vira menos. Então, aquela componente que eu escrevi é menos T1, 2, 3, 4. Mas são permutações. Então, esse objeto aqui, ele tem uma única componente. Na verdade, ele é um escalar. Então, isso aqui vai ser o leve típico, né? I1, I2 e N vezes um escalar alfa. Mas, para eu ter um tensor completamente antissimétrico, nós vamos pegar sempre nessa representação. Pegar a coluna que é completamente antissimétrica. No caso do SUN, essa representação aqui, quer dizer, no caso do SU2, né, essa representação aqui virou o singlet. No caso do SU3, foi essa representação aqui que virou o escalar, porque eu preciso do extra e JK. Então, no caso do SUN, uma coluna com N boxes, com N caixinhas, né, uma coluna só, com N caixinhas é equivalente a um singlet. Por quê? Porque, na verdade, eu estou falando do leve típico N dimensional. Agora, se eu tiver uma coluna com N menos uma, duas, blá, 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 vem a última caixinha aqui. E aqui, essazinha aqui, que seria a N-ésima caixinha, ela está suprimida. Então, eu tenho N menos 1 boxes numa única coluna. Isso significa o quê? Que eu tenho N menos 1 boxes numa única coluna. Então, esse cara aqui é completamente antissimétrico em N menos 1 índice. Então, se eu pegar um tensor que tem essa estrutura, TI1, TI2, TI, N menos 1, TI, esse tensor, tem N menos 1 índices. E ele é completamente antissimétrico. Então, na verdade, ele tem que ser o leve típica, I1, I2, e N menos 1, e N, vezes um vetor W e N. Ou vezes, eu posso chamar esse índice de N, posso chamar esse índice de J, vezes um W e J. Preciso do leve típica, mas esse leve típica tem N índices. Então, só sobra um índice aqui. Então, esse objeto é equivalente a esse vetor. E aí, usando exatamente as propriedades do determinante, nós vamos ter um produto de N matrizes R transposta menos 1, N menos 1 vezes. Então, na verdade, eu estou invertendo, eu vou ter um cofator associado à inversão de uma matriz R transposta menos 1, que é o R estar. Então, no caso do SUN, quando eu pegar um tablô assim, que tiver N menos 1 boxes, esse cara aqui é equivalente à representação está, N está. É exatamente isso aqui no caso do SU2, no caso do SU3, né? Isso aqui no caso do SU3, isso aqui tem duas boxes, então tem N menos 1 box, isso aqui é o 3 está. No caso do SU2, isso aqui tem dois boxes, então isso aqui é o 2 está. Mas o 2 está equivalente ao tá. Isso aqui são dois boxes, assim, então isso é equivalente a um está. Então isso aqui é o seguinte. Então sempre nós vamos pegar essa generalização é possível por causa dessas propriedades do determinante, por causa das propriedades do leve típico. De novo, agora, se eu pegar esse cara aqui, vezes esse cara aqui, vezes esse aqui, estou fazendo agora para SUN. Então, de novo, esse cara aqui, esse produto aqui me deu a parte simétrica mais a parte antissimétrica. E agora eu vou ter que encaixar esse box aqui. Então, eu vou encaixar esse box aqui, vou encaixar esse box aqui e vou encaixar esse box aqui. Então, eu formo essas três representações. No caso do SU3, esse cara aqui é o singlet, esse cara aqui é o octet, eu tenho esse cara aqui, né, que a gente pode fazer. Então, agora a pergunta é, no caso do SUN, qual é a dimensão disso aqui, qual é a dimensão disso aqui e qual é a dimensão desse cara aqui? Então, nós já vimos, isso aqui é um objeto antissimétrico de 3 índices.
Se eu estou num espaço, se eu tenho um espaço n-dimensional, e eu pego um tensor que ele é antissimétrico nos 3 índices, então eu vou ter que ele vai ter n menos 1, n menos 2, sobre 3 fatorial, componentes independentes. Então, isso é também só contagem de componentes. Eu estou num espaço que tem n dimensões, cada um desses índices pode ir de 1 até n, e eu tenho esses 3 índices diferentes. Na verdade, isso aqui, eu vou poder, quantas componentes independentes eu tenho, ou seja, quantas formas independentes eu tenho, de escolher 3 índices distintos em n possíveis, num espaço de n possíveis valores. É a combinação de n, 3 a 3, né? Então isso aqui é n fatorial sobre 3 fatorial, n menos 3 fatorial. Então isso aqui dá n menos 1, n menos 2 sobre 3. Certo? Então, esse objeto aqui, no caso do S, o n, ele seria n menos 1, n menos 2, sobre 3 fatorial, componentes independentes. Esse cara aqui é um tensor, é um objeto completamente simétrico. Se eu pegar agora, então, um objeto completamente simétrico, de rank 3, com tensores que podem ir de 1, eu posso pegar todos os índices iguais, 1, 1, 1, posso pegar 2, 2, 2. Agora, 1, 1, 2 é equivalente a 2, 1, 1, por causa das propriedades de simetria. Então, aqui eu vou fazer aquilo que a gente chama de combinações com repetição de n objetos, 3 a 3. E é isso que dá para nós n mais 1, n mais 2, sobre 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. Então, a dimensão dessa representação aqui, porque ela é completamente simétrica, é essa aqui. Mas eu vou dar uma maneira muito simples de vocês verem isso, não precisa fazer nada de combinação, nada de análise combinatória. É a seguinte maneira. O truque é esse. Quando eu pego esse tabu aqui, no caso do SUE. Então, isso aqui é simétrico, isso aqui é assimétrico. Então, a gente pega a primeira linha. SUE começa aqui com N. Tudo que vai à direita vai para N mais 1, N mais 2. Vamos ver que tem esse aqui vai para N mais 2. Aí vai para a segunda linha, começa com N menos 1. Se ele continuar para cá, vai ser N menos 1, N e assim vai. Então, cada vez que a gente descer, então sempre que a gente pegar um tablô, por isso que a gente reproduz todas as combinatórias. Deixa eu pegar um tablô mais genérico aqui. Vamos ver, pegar um tablôzinho maior, tipo assim, pegar esse tablô aqui. Vamos ver que eu tenho esse tablô aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. No caso do SUE. Então a gente começa. Boto N, N mais 1, N mais 2. N menos 1, N mais 1. N menos 1, N menos 2. N menos 1, N menos 3, N menos 2. Eu vou descendo assim. Primeira coluna me reduzo. N menos 1, N menos 2. E para lá eu vou aumentar. Por causa da simetria. E aí agora eu tenho que saber qual é a dimensão desse objeto. Esse tensor aqui é um hipertensor. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 índices. Seria algo desse tipo. E, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 índices. Tensor com 11 índices. Sendo simétrico em 3, antissimétrico nesse e antissimétrico. Então eu tenho um tensor assim, horroroso. E aí, olhando essa diagramática, qual é o truque para eu fazer? Então a gente começa a pensar. A primeira coisa foi isso, nós entendemos. Esse cara aqui, ó, que é antissimétrico, N menos 1, N menos 2, dividido por 3 fatorial. Esse cara aqui ficou N mais 1, N mais 2. Então a gente viu que quando caminha para a direita, eu vou somando, aumentando os índices de unidade. Quando eu desço, eu vou diminuindo os índices de unidade. Então daqui para cá eu desço, e aí para cá eu vou aumentando. Tá? Então pela primeira coluna eu fixo tudo. Eu fixo N menos 1, e depois eu só vou aumentando para a direita, até onde eu puder. E agora eu vou ter que dividir pelos fatoriais. Então a regra é a seguinte, baseado nisso aqui. Começa a contar daqui. Vê daqui para cá, vamos pegar um mais simples. Vamos pegar esse cara aqui, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar esse tabuzinho aqui, no caso do S3.
esse cara aqui, a gente já viu no caso do SO3, esse objeto aqui, opa, tem dimensão 8. Então vamos ver por que no caso do SO3 ele tem dimensão 8. Ele é 3, 4, e aqui é 3, 2. Então vai para cá, aqui para. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Se eu multiplicar tudo dá 24. Agora, eu pego esse elemento, vou para a primeira linha. Primeira linha. Pego o elemento mais à direita e vou contando, vou percorrer o tablô todo. Vou fazer disso, a partir dele eu faço disso, a partir dele eu faço disso e a partir dele eu faço disso. Então se eu vier daqui para cá eu faço 1, 2, 3. Eu posso dar 3 passos. 1, 2, 3. Acabou. Agora essa linha aqui não me permite fazer mais nada. Essa linha eu não posso mais andar. Então eu tenho que fazer isso. Sempre que eu tiver uma linha, eu tenho que explorar essa linha descendente em todas as possíveis direções. Depois eu pego isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui para cá. Depois daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então eu estou fazendo isso. Daqui eu venho para cá. Daqui eu não posso mais fazer nada. E aqui eu estou aqui, eu não posso nem ir para lá nem ir para cá, senão eu caio. Então, ó, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 3 dá 8. Tá? Vou pegar agora, no caso do SO3, essa dimensão. SO3, 3, 4. 3 vezes 4, 12. 1, 2. 12 por 2, 6. Então, de fato, esse aqui é o singlet, é o sextete de SO3. Então, no caso do SO3, então vamos pegar um tablô qualquer de SO3. Ah, e outra coisa, sempre que tiver uma coluna, né, um Young tablô, ele só pode ter, se ele é de S1N, ele não pode ter mais do que N mais uma linha. Por quê? Porque se eu tiver N tablôs alinhados na mesma coluna, N mais um tablôs alinhados na mesma coluna, isso é completamente antissimétrico. Mas se eu estou em S1N, se eu tenho N componentes, se eu pegar um tensor de ordem N mais 1, pelo menos um índice vai ter que ser repetido. Então ele é identicamente zero. Então nunca você pode encontrar um tablô de SUN que tenha mais do que N caixinhas na mesma coluna. O máximo número de caixinhas é N, porque se for para N menos 1 já zerou por causa da antissimetria. Então, por exemplo, no caso do SU3, se eu pegasse esse tablô aqui, tem 3, tem 3, tem 3. É possível, não tem 4. Mas agora a gente aprendeu, no caso do SUN, cada vez que eu tiver N tablôs na mesma coluna, isso é um escalar, isso é um escalar, isso é um escalar. Então esse troço todo é um simplete. Só tem uma componente independente. Por quê? Porque isso aqui, cada coluna, né, no caso do SUN, nós tínhamos visto, se eu tiver uma coluna com N caixas, isso tem que ser proporcional ao leve típica de N componentes, isso aqui só me dá um escalar. Então no caso do qualquer SUN, também sempre fica fácil eu pegar um tablô, por exemplo, de SU3, vamos dizer que eu pegue esse cara de SU3. Só para vocês terem ideia. Melhor que eu pegue esse cara. SU3, Então, tem 3 colunas aqui. Isso aqui já é um escalar. Tem 3 linhas nessa coluna. Nessa linha aqui, eu tenho 3 colunas. 3 linhas nessa coluna. É um escalar. 1, 2, 3. Também 3 linhas numa coluna. Do ponto de vista do SU3, isso é um escalar. Sobrou esse cara. Esse cara aqui nós já conhecemos. É 3, 2. 1, 2. Dá 3. Mas se esse cara aqui é o 3 estar. E nós já tínhamos visto que, no caso do SUN, se eu pegar o tablô com N menos 1 boxes, por causa da antissimetria, esse tablô é equivalente ao N estar. Então tá, no caso do SU3, esse tablô é muito simples. Mas vamos digamos que esse tablô seja um tablô de SU4. Então vamos pegar o mesmo tablô aqui, do ponto de vista do SU4. Então, do ponto de vista do SU4, isso aqui não é um singlete, não é um singlete, não é um singlete. Precisaria de 4 linhas. Então vamos lá, SU4. 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Numerou o tablô todo, segundo aquela nossa regra. Pega sempre aqui, começa aqui com N, ele para cá cresce, para cá diminui, e daqui vai sempre crescendo. E aí agora vamos calcular os passos. Eu posso sair daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1,
Então eu fiz tudo que eu pude nessa linha. Eu vim para cá, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Agora vamos para cá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E aí aqui eu fico, então. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agora eu não posso mais descer. Agora eu venho para cá. 1, 2, 3. 1, 2. Pá, 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 pá. Agora não posso mais descer. Então eu vou ter 4 vezes 5 vezes 6, vezes tudo isso aqui vezes dividido por tudo isso aqui. Então vamos simplificar. 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 2 com 2, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3. Aí agora deu 7, agora paguei mais. 7 vezes 6, 42, né? Ficou 42 vezes 4, é o que sobrou, né? 7 vezes 6, 42, 42 vezes 4. Divididos por 6, sobrou 6 aqui. Então 2 vezes 3, né? Então, tinha um 3 ali. Aonde ficou? Ah, tem um 3, obrigado. Esse 3 não cancelou, então obrigado. Então, vamos lá. Ficou 7, sobrou esse 3, esse 4 e esse 6. Sobre 3 e 2. Então sobrou esse 6 com esse 6. Então, 7 vezes 3, 21, vezes 4, 84. Então, do ponto de vista do SU4, essa representação aqui é uma representação de dimensão 84. Então, ou seja, eu consigo encontrar 15 matrizes, SU4 tem 15 geradores. Então, eu consigo encontrar 15 matrizes, 84 por 84, que fecham na relação de álgebra de SU3. É claro o conceito? É por aí. Né? Então eu vou só finalizando agora. Mas tudo, o que está em jogo aí? O que nós usamos aí? Propriedade de antissimetria, tensor de leve típica e propriedade de determinante. E, obviamente, propriedade de matriz unitária. Só isso que a gente usa. Então, por exemplo, se nós pegarmos, vamos pegar essa representação. Então, vamos pegar o caso do SU3, só para a gente finalizar. Então, eu peguei esse diagrama aqui, pegamos esse diagrama de SU3, e vimos que ele é 8-dimensional. Os parâmetros do grupo não entraram. Não, o parâmetro do grupo muda. O parâmetro do grupo é o número de geradores. Isso aí só mexe com a dimensionalidade. São quais os espaços. Então você pode ter, por exemplo, um multiplet de 84 degenerados. Se você tiver uma simetria SU4, em algum sistema físico, é possível, não necessariamente não é necessariamente obrigatório, mas você pode encontrar um grupo de 84 configurações distintas do sistema com a mesma energia, se a simetria for SU4. Não necessariamente todas as representações aparecem na física, mas as representações associadas, as representações que aparecem na física têm que estar dentro daquele grupo. Qualquer representação tem que estar dentro do grupo de simetria, mas não significa que todas as representações do grupo representem física. Em matemática a gente sabe, às vezes uma equação tem muito mais soluções do que fisicamente podem ser interpretadas, né? Eu posso às vezes ter conjuntos de soluções, eu digo, essa solução é possível, essa solução é possível, mas não necessariamente todas as soluções são possíveis. Não necessariamente, pode até ser que todas sirvam. Então, quando eu pego um grupo, eu pego todas as representações dele, significa que, potencialmente, o meu sistema que tem aquela simetria, ele pode aparecer em tantas configurações independentes com a mesma energia. No caso do SU3, por exemplo, eu posso ter 8 objetos distintos, 8 representações, 8 estados distintos do mesmo sistema, mantendo a mesma energia. Então, no caso da física de partículas, isso aqui, por exemplo, é o octet, onde está o próton, o nêutron, o sigma mais, o sigma menos, o sigma zero, o psi mais, o psi menos, o psi zero. Você pode ter psi zero, psi mais que psi menos, psi mais que psi menos. Você pode ter 8 estados, 8 partículas compartilhando o mesmo estado de energia. Então, esse, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, né? Quando a gente fala do estado 2s2, 2p6, né? Eu tenho aqui 8 estados degenerados. Esses 8 estados degenerados aqui, eles correspondem a 8 configurações distintas. É um octet do grupo, por exemplo, SO4. Tá? Então você sempre associa as degenerescências, o número de estados degenerados, esses números de estados com a mesma energia, às componentes de um multiplet daquela simetria.
Então, no caso do SU3, por exemplo, eu gerei esse tablô. Por exemplo, se eu tivesse gerado esse tablô aqui, vamos dizer que a gente pegasse esse tablô aqui. Esse tablô aqui, no caso do SU3, o que ele está dando para a gente? Então, vamos lá. 3, 4, 5. 2, 3, 4. Então, qual é a dimensionalidade dessa representação? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, tá certo? Entenderam a sistemática? Eu parto daqui, corro para cá, para cá, para cá. Agora, vou para a linha de baixo. Posso vir para cá, 3. Não tem nada para descer. Eu posso vir para cá, também não tem nada para descer. 2. Então, eu vou ter que dividir por 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 2. Linha calma. 1, 2, 3 e 2. Então, vamos lá. 4 cancela com 4, 3 cancela com 3, o 2 cancela com 2, esse 3 cancela com esse 3, e aí ficou 5 vezes 4, 20, por 2, 10. Então, essa representação aqui é um decuplete. Então, significa que eu posso encontrar 10 estados degenerados. Mesma energia, se a simetria for SU3. De fato, o grupo SU3, no tratamento do Gell-Mann do SU3, do Wade ou do Wade, ele encontra um decuplete de baryons, 10 partículas todas, que têm massas muito aproximadas. Foi assim que ele até previu, foi assim que foi o sucesso do SU3. Se conheciam 9 objetos, ele falou, não existe um décimo, porque a simetria é SU3. E aí ele calculou aproximadamente a massa do 10º estado que foi encontrado no laboratório, é a chamada partícula ômega. E essa partícula configurou, então, realmente o SU3 é o grupo que está dando as previsões corretas do espectro de Hadron. Então, por exemplo, essa representação. Só para finalizar, vamos pegar essa representação aqui, só para deixar 3, no caso do SU3, 3, 4, 5. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. 1, 2, 3. 1, 2. 60 por 6 dá 10. Opa, outro decuplete. Qual é a relação entre esse e esse? Lembra que esse cara aqui tem dimensão 3. Esse cara aqui tem dimensão 3. Mas nós vimos que esse cara é diferente desse. Por quê? Porque esse cara aqui, na verdade, nós provamos ser o 3 estado. Então, são dois tablôs diferentes. Os tablôs são diferentes. Devem estar representando o estado com representações diferentes. Qual é a relação entre esse tablô e esse tablô? Qual é a relação entre esse tablô e esse tablô? Olha só, esse tablô aqui é tudo que faltava a esse aqui para ele virar um singlete. Se eu tivesse isso aqui, ó, isso aqui do ponto de vista do SU3 é necessariamente um singlete, porque são 3 objetos antissimetrizados, então só pode ser o leve típico. Então só tem uma componente. O que está acontecendo com esse tablô? Se eu quebrar esse tablô aqui, ó, esse cara é esse cara é esse. Então, qual é a relação entre esses caras? Esses caras aqui se completam numa única coluna. Então, esse cara é o 3, esse cara é o 3 está. Se a gente pegar o SU3, se a gente pegar esse tablô que eu acabei de desenhar aqui, ó, se eu completar esse tablô, SU3, então pode ter no máximo 3 linhas. Uma linha do... Se eu completar essa terceira linha, ó, esse tablô aqui é o que falta a esse tablô aqui para ele virar um singlete. Então, 3, 3, 3. Então, esse cara aqui é o 10 estado. Ou vice-versa. Se esse cara aqui é o 10, a relação entre essa representação e essa representação é que um é o complexo conjugado da outra. Então, se vocês quiserem saber, dado uma representação, quem é a representação complexo conjugada dela? Por exemplo, tem essa representação aqui de SU3. Vamos pegar essa representação. Que representação é essa? 3, 4, 5, 6. 2, 3. Vamos dividir agora pelos passos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, certo? Perdão. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Não pode descer mais. Daqui só posso vir para cá, não posso descer. 1, 2 e acabou. Então,
5 cancela com 5, 4 cancela com 4, 2 cancela com 2, e esse 6 com esse 2 dá 3, esse 3, 9, esse 3, 27. Então, esse objeto aqui representa um espaço de dimensão 27. Ou seja, eu posso encontrar, então, 8 matrizes, 27 por 27, que representam a álgebra de SO3. Ou, do ponto de vista físico, eu posso encontrar 27 configurações distintas e independentes de um dado sistema, com simetria SO3, onde essas 27 configurações têm todas a mesma energia. Esse é o significado físico do multiplayer. 27 estados degenerados. Muito bem. Quem seria o 27 estar? Então faz o seguinte, eu estou no SO3? Estou. Eu preciso chegar ao máximo, completa esse tablô para ele chegar a 3 linhas. E agora vai ter 3 linhas. Vou fechar o tablô para ele ficar com 3 linhas. Que tablô que eu obtive? Eu obtive esse tablô aqui, ó, 1A. Então eu obtive um tablô de cabeça para baixo, ele vai ter 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. É o próprio. Então, esse cara é 27, esse cara seria 27 estar. Mas eles são iguais. Então essa representação é real. Significa que 27 e 27 estar são a mesma coisa. Então não tem diferença. É uma representação, como acontece com 8. Se eu pegar o tablô 8, no SO3, ó, esse carinha aqui é 8. Vamos completar ele segundo SO3. Então completa com 3 linhas. Olha ele aqui de cabeça para baixo. 2 aqui, uma aqui, 2 aqui, uma. Então esse cara é 8, esse cara aqui de baixo é o 8 estar. Mas o 8 estar, ó, acabou sendo igual ao 8. Então 8 é uma representação real de SO3. Ou seja, 8 e 8 estar são a mesma coisa, não preciso distinguir. 3 e 3 estar eu distingo, porque esse cara é 3, esse cara é 3, esse cara são distintos. Então a complexão SO3 desse cara é diferente. Então eu consigo também agora começar a identificar as representações reais, o que é importante no grupo. Se eu estiver fazendo uma teoria de unificação, com simetria S e N, e eu preciso, neutrinos são neutrinos de Majorana, por exemplo, a gente acaba descobrindo que neutrinos realmente são partículas de Majorana. Partículas de Majorana são reais, a antipartícula é a própria partícula, então eles têm que ficar em representação real. Então eu tenho que procurar as representações reais do grupo. Então é importante saber, dada a simetria, procurar quais são as representações reais, porque elas podem ser importantes em física. Outra coisa também é que, por exemplo, existe uma questão muito delicada na teoria quântica de campo chamada anomalia. Se uma teoria de Gauss, uma teoria de Young-Gauss tem anomalia, a anomalia destrói a interpretação física de uma teoria. Uma teoria anômala é uma teoria potencialmente perigosa. Mas o que a gente entende é que as representações, se aquela simetria, se aquele sistema tem uma simetria S-U-N, todas as representações reais, elas não dão anomalia. Então, muitas vezes a gente procura representações reais do grupo para poder evitar o problema da anomalia também. Então, a busca por compreender se uma representação é real ou não é importante porque pode ter consequências na questão da relação partícula-antipartícula e na relação, na presença da possível potencialidade de anomalia de uma teoria de campo, que é perigoso. Então, eu vou ficando por aqui para só deixar vocês, a gente vai voltar a isso. Eu estou fazendo SO3 apenas, por enquanto só SO3, podemos generalizar dessa forma para outros S's, né? Depois nós temos que começar a aprender a fazer produto tensorial de Young Tableau. Pronto, se eu pegar no caso do SO3, se eu pegar o octet e multiplicar por um outro octet, então eu vou ter 8 estados aqui, 8 estados aqui. Vou formar uma dimensão, uma representação com dimensão 64. Ou seja, eu estou pegando esse cara aqui e fazendo o produto tensorial por esse cara aqui. Agora a pergunta é, como é que eu encaixo esse tablô dentro dele? Então nós vamos aprender as regras para fazer produto tensorial de representação. Porque com isso, o que vocês estão entendendo é o seguinte, se eu pegar a representação fundamental, a partir da representação fundamental eu gero essas duas. Aí, a partir dessas duas, se eu pegar uma outra fundamental, eu vou gerar essa e essa. Aí, quando eu jogar essa para cá, eu posso gerar essa e essa. Estou falando de SO3 não, estou falando de SON em geral. Então, isso aqui para SON em geral existe.
Então eu vou colocando, e aí eu vou começando a gerar, e eu jogo, multiplico essa que eu gerei aqui de novo por essa. Então se eu fizer repetidamente produtos tensoriais da representação fundamental, eu vou gerando todas as representações que o grupo pode ter. E daí eu consigo saber todas as ordens que as matrizes geradoras podem ter. Então, esse método do Ziane-Tableau, além de fazer isso, de gerar sistematicamente todas as possíveis representações do grupo, ele é capaz ainda de dizer também que representação é real, que representação é equivalente a que representação. Então, é uma diagramática muito simples. E isso tudo também já tem pacote para fazer isso. Quer dizer, a gente entendendo como a coisa funciona, tem programas que já fazem isso para você. Você dá as características do Ziane-Tableau, o programa já executa o produto tensorial do Ziane-Tableau e mostra como é que ele se representa. Quer dizer, na verdade, o que a gente está fazendo é uma coisa comum da mecânica quântica, é aquilo que a gente chama de teorema de Wigner-Eckert. A gente faz produto tensorial de representações e decompõe em função de representações irredutíveis, né? Quando a gente fala, quando eu componho o spin, quando eu pego o spin 3 vezes e componho com o spin 2, eu estou fazendo isso, eu estou pegando uma representação e multiplicando por outra representação. Essa representação que tem dimensão 4, do ponto de vista do SO2. Então eu estou pegando esse tabuleau aqui, 2, 3, 4. 2, 3, 6, 4. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 4. Tá certo? Então, estou pegando essa representação, 3 meios é essa representação aqui, e essa representação aqui é essa do spin 2, é essa representação aqui. Se eu tiver SO2, isso aqui tem 2, 3, 4, 5. Do ponto de vista do SO2, então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. 2 vezes 3, 6 vezes 4 vezes 4 vezes 5, 120. 120 por 24 dá 5. Então essa representação tem dimensão 5. Representação 5, no caso do SO2, significa spin 2. Então isso aqui é o spin 2 e isso aqui é o spin 3 meios. Como é que eu componho o spin 2 com o spin 3 meios? 2 com 3 meios vai dar 7 meios. Esse mais esse, 7 meios vai dar 5 meios. E 2 menos 3 meios dá meio, né? Então vai ficar 7 meios, 5 meios, 3 meios e meio. Então é isso aqui. Essas são as representações que estão presentes aqui. Então quando eu estou pegando essa representação que tem dimensão 4 e multiplico por essa representação que tem dimensão 5, eu estou obtendo 20 objetos. Esses 20 objetos, isso aqui é 2S mais 1, isso aqui é 8, isso aqui é 6, isso aqui é 4 e isso aqui é 2. 8, 6, 14, com 4, 18, com 2, 20. Então, esses 20 estados aqui, eles se recompõem em 8 componentes de um spin 7 meios, 6 componentes de um spin 5 meios, 4 componentes de um spin 3 meios e as 20 componentes de um spin meio. Ou seja, eu estou fazendo um produto tensorial de duas representações e expandindo em termos de representações irredutíveis. É o que a gente chama na mecânica quântica de teorema de Wigner-Eckert. Decompor produtos de representações e os coeficientes dessa decomposição são chamados coeficientes de Clebsch-Klotz. Então é isso que está aqui. Então nós vamos aprender a fazer isso no caso do SON, quer dizer, é como se a gente compusesse um spin de SO3 com outro spin de SO3 e ver que série de spins a gente pode fazer. SO2 é apenas um caso particular. Então, quem vai fazer um curso de mecânica quântica ainda, quando aprender a álgebra do momento angular e for compor momentos angulares, né, L1 mais L2, ou fizer acoplamento spin-órbita, tirar momento angular total, compor spins, na verdade o que vocês estão fazendo o tempo todo é multiplicar Ziane-Tableau por Ziane-Tableau. Então, dependendo, na mecânica quântica é sempre isso, 2S mais 1 dá a dimensão da representação. Então se eu tenho spin S, a dimensão é o spin é D menos 1 sobre 2. Então, por exemplo, se eu tenho spin 2, por exemplo, né, eu tenho 5 tabuleaus, 1, 2, 3, 4, né? Opa, desculpa, 4 tabuleaus. Então, a relação é sempre essa, D menos 1, né, vai me dar a dimensionalidade. Então, eu tenho aqui spin 2, a dimensionalidade é 5, meu tabuleau, 2, 3, 4, 5. Esse spin aqui é 3 meios, 2, 3, 4. A dimensão dele, esse cara aqui tem dimensão 4. Então, a dimensionalidade é 2J mais 1. Dimensão do 2S mais 1. Então, a gente compõe os spins multiplicando Ziane-Tableau. E a gente pode generalizar isso aí no caso do SON. Tá certo? Então, isso é uma técnica muito importante na hora de escrever invariantes do grupo. A gente vai precisar
por exemplo, misturar um campo com um tal número quântico de SO3, um outro campo com tal número quântico de SO3, e eu quero formar interações, eu quero formar ações invariantes de SO3. Então eu só vou poder fazer isso às custas do Yang Tablot, certo? Então é isso que eu estou ensinando, tentando transmitir a vocês. Quem quiser sistematizar essa maneira, esse procedimento, né, de compor os Yang Tablots, cara, eu vou dizer, é um programa que ninguém merece passar, mas dá uma olhada para ver que a coisa funciona. Eu diria que quem estabelece isso melhor, assim, de uma forma antiga, mas de uma forma bem completa, é o livro do Hammermesh. Os demais livros, eles particularizam para... Geralmente os livros fazem com SO3. O Hammermesh, ele faz para grupo, ele faz para SON geral. Então vocês podem dar uma olhada no Hammermesh. O Georgii faz para SO3, para SO4, ele particulariza. Eu diria que o Hammermesh é melhor assim, que se preocupa de ensinar Yang Tablot da forma mais geral. Se colocar em palavras, em regrinhas, tudo isso que eu expliquei para você. Mas o que é importante é só lembrar o que está em jogo. O que está em jogo são propriedades muito simples. Propriedades de determinante, são propriedades de matrizes unitárias e propriedades do tensor de tensor de Leibniz. É isso que está em jogo. Tensor simétrico, tensor antissimétrico. Com isso aí a gente pode resolver qualquer problema de SO. Agora ainda tem que ensinar um pouquinho. Depois isso é a diagramática das representações. Nós estamos entendendo quem são as representações. Depois nós temos que aprender algo interessante chamado diagramas de Dynkin. Vamos entender o conceito do que é uma raiz de um grupo e depois o conceito do que é o peso de uma representação. Com as raízes, nós construímos a álgebra de Lie. Então, se eu disser para vocês assim, eu quero construir a álgebra de Lie de um certo grupo. Então, eu consulto as raízes do grupo e eu consigo calcular todas as constantes de estrutura. Então, você consegue fixar as representações. Agora, se você quiser depois construir explicitamente cada representação, a gente vai ter que entrar com um conceito de peso. Então, nós temos dois conceitos importantes, que é a rede de raízes, o diagrama de raízes e o diagrama ou a rede de pesos. Então, isso aqui a gente ainda vai ter que fazer para poder entrar nos detalhes maiores das representações. Por enquanto, eu estou fazendo a panorama. Dado o grupo, perceber quais são as representações e as relações entre as representações, certo? Tá. Questão prática. Semana que vem, dia 12, terça-feira, eu tinha marcado minha aula. Mas aí, depois que o programa de tudo estava feito, o programa dos seminários estava feito, o professor Constantino me procurou e se mostrou muita vontade de fazer um seminário. Eu queria participar, porque ele mostrar a ideia que ele tem desenvolvido com essa ideia da estatística de Salles, né, do que cálculo, e ele fez um trabalho que ele considera um trabalho interessante, que ele gostaria de compartilhar com as pessoas, mostrar a ideia, que é a aplicação dessa estatística fracionária em cosmologia e em conexão com a evaporação de buraco negro. Ele disse que esse trabalho tem aplicação nesse campo da física. Então, devido à viagem dele e a semana que vem ser a semana do carnaval, não vamos ter atividade sexta-feira porque está muito em cima. A gente vai até quinta-feira. Mas o Constantino só podia terça-feira. Terça-feira eu dou aula 10 horas, eu dou aula às 16. Então o Constantino vai ficar com o meu horário. Então na semana que vem, terça-feira, esqueçam a minha aula. Considerem o seminário do Constantino. Terça, dia 10. Dia 10. Você dá aula quarta, né? Então não tem problema com você. O seminário do Constantino. Alguém tem as folhas de seminário aí? Alguém imprimiu a folha de seminário? Não tem não, né? Mas eu vou mandar o horário para você. Mas é só para dizer o seguinte, a aula que eu daria semana que vem, eu tive que ceder para o Constantino. Porque senão ele não teria horário. Ele vai viajar no dia 13. Então, hoje nós temos, domingo é dia 8. Isso. Domingo é dia 8. Dia 10 é o dia da minha aula que eu sei que o Constantino daria o seminário dele. Mas eu vou mandar o horário para vocês, tá bom? Domingo eu acerto tudo com você. Mas é só para avisar que a gente vai ter uma troquinha no programa, porque apareceu o seminário do Constantino que não estava programado inicialmente, tá? Você dá aula quarta-feira, né? Eu dou quinta-feira. Se você quiser dar aula no horário... Você é quinta-feira. Você está com a folha, Rodrigo? Não. Ninguém tem a folha impressa. Eu tenho na cabeça... Você tem? O teu seminário é quinta-feira, né, Paulo? Mas digamos, eu tenho uma turma maior.
Mas olha, eu posso jogar. Ah, então a gente pode, eu converso com você pessoalmente. Então, de qualquer maneira, domingo eu vou mandar o e-mail com a programação da semana para vocês. E aí o que eu mandar domingo é o que está sinalizado. Se houver mudança de programa, significaria eu dando meu lugar para o Constantino. Mas se o Dória me cede o lugar dele, aí eu me arranjo com o Dória, mas domingo eu mando para vocês o horário definitivo, tá bom? É só isso que eu queria falar. Obrigado.